Existe uma verdade escondida nas Escrituras Sagradas que poucos cristãos conhecem. Uma revelação tão profunda sobre o cuidado de Deus com sua criação que pode transformar completamente a forma como você enxerga seu relacionamento com o mundo ao seu redor. Hoje você vai descobrir algo que está claramente escrito na palavra, mas que tem sido negligenciado por gerações inteiras de cristãos. E essa verdade começa com uma pergunta que vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre a vida cristã. A Bíblia não é apenas um livro sobre salvação e vida eterna. É um manual completo sobre como devemos viver nesta terra, incluindo nosso relacionamento com cada criatura que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Desde o Jardim do Éden, quando Adão recebeu o mandato de nomear os animais e cuidar deles, até os ensinamentos diretos de Jesus sobre os pássaros do céu e os lírios do campo, as Escrituras revelam um padrão divino de compaixão e mordomia que a maioria dos crentes nunca compreendeu completamente. Provérbios capítulo 12, versículo 10, declara com autoridade absoluta que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Você percebe a gravidade desta palavra? Deus está estabelecendo um padrão moral claro. Ele está dizendo que a forma como tratamos os animais revela o verdadeiro estado do nosso coração diante dele. Não é apenas sobre ser bonzinho com bichinhos de estimação. É sobre refletir o caráter de um Deus que alimenta os corvos, que não permite que um pardal caia ao chão sem o seu conhecimento. Quando olhamos para a lei que Deus entregou a Moisés, encontramos instruções específicas sobre o tratamento dos animais. Em Êxodo 23, versículos 4 e 5, o Senhor ordena que se você encontrar o jumento do seu inimigo perdido, você deve levá-lo de volta. Se você vir o animal caído sob sua carga, não o abandone, ajude-o. Você consegue perceber a profundidade dessa ordem? Deus está dizendo que mesmo o animal do seu inimigo merece sua compaixão e cuidado. Isso revela um coração que valoriza toda forma de vida que ele criou. E hoje, você vai descobrir 4 criaturas específicas que carregam um simbolismo tão poderoso nas Escrituras que matá-las representa muito mais do que um simples ato físico. Representa uma quebra de princípios espirituais que podem afetar sua vida de oração, seu testemunho cristão e até mesmo sua prosperidade espiritual. Me conte nos comentários de qual estado você está nos assistindo agora, porque essa palavra vai impactar crentes de todo o Brasil. A jornada que começa aqui vai revelar mistérios que estão escondidos desde a fundação do mundo. Verdades que os antigos patriarcas conheciam, que os profetas respeitavam e que Jesus confirmou através de seus ensinamentos. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você caminha nesta terra como embaixador do reino de Deus. O primeiro animal que Deus estabeleceu como sagrado nas Escrituras vai surpreender muitos de vocês, porque está diretamente conectado com a manifestação mais poderosa do Espírito Santo registrada na Bíblia. Estamos falando da pomba. E não é por acaso que Jesus Cristo escolheu exatamente essa criatura para simbolizar a presença do Espírito Divino sobre sua vida quando foi batizado no Rio Jordão. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, registra com clareza absoluta que quando Jesus saiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Isso não foi um evento aleatório ou simbólico sem significado. Foi Deus Pai, estabelecendo para toda a humanidade um padrão visual e espiritual que atravessaria os séculos. A pomba se tornou, desde aquele momento, o símbolo eterno da presença do Espírito Santo operando entre os homens. Mas a santidade da pomba não começou no Novo Testamento. Volte comigo até o livro de Gênesis, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Depois que as águas do dilúvio começaram a baixar, Noé soltou uma pomba para procurar terra seca. Na primeira vez ela voltou porque não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, Noé a soltou novamente e ela retornou trazendo no bico um ramo de oliveira. Aquele ramo representava a paz de Deus, o perdão divino, a restauração da terra.
A pomba foi escolhida por Deus como mensageira da reconciliação entre o céu e a terra. Agora, preste atenção nesta revelação profunda. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus instrui seus discípulos, dizendo para serem prudentes como serpentes e simples como pombas. A palavra simples aqui carrega um significado poderoso no original grego. Significa sem malícia, puro, inocente, sem engano. Jesus estava estabelecendo a pomba como padrão de caráter cristão. Quando você mata uma pomba, está simbolicamente rejeitando esse padrão de pureza e simplicidade que Deus estabeleceu para seus filhos. O Cântico dos Cânticos, que é um dos livros mais poéticos e proféticos da Bíblia, chama a noiva de pomba. Capítulo 5, versículo 2. O amado clama, dizendo: "Abre-me, minha irmã, minha amiga, minha pomba, minha perfeita." A Igreja de Cristo é chamada de pomba porque deve refletir as mesmas características que esse animal representa diante de Deus: pureza, fidelidade, mansidão e, acima de tudo, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Há algo sobrenatural acontecendo quando você respeita a vida de uma pomba. Você está honrando o símbolo que o próprio Deus escolheu para representar sua presença nesta terra. Está declarando com suas ações que você valoriza a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Quantos crentes hoje oram pedindo mais unção, mais poder, mais da presença de Deus, mas desprezam os símbolos que Ele mesmo estabeleceu como sagrados? Deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você, porque essa revelação está abrindo seus olhos espirituais para verdades que poucos compreendem. A pomba não é apenas um pássaro comum, é um memorial vivo da aliança de Deus com a humanidade, estabelecido desde Noé, confirmado no batismo de Jesus e perpetuado através da Igreja até o dia de hoje. O segundo animal que carrega uma santidade profunda nas Escrituras está diretamente ligado ao maior ato de amor já realizado na história da humanidade. Estamos falando do Cordeiro. E quando você compreender o que Deus estabeleceu através deste animal desde o princípio, sua vida nunca mais será a mesma. João capítulo 1, versículo 29, registra o momento em que João Batista viu Jesus se aproximando e declarou com autoridade profética: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa declaração não foi aleatória. João estava conectando Jesus com toda a história do povo de Deus, com todos os sacrifícios que haviam sido oferecidos desde Abraão, com toda a expectativa messiânica que pulsava no coração de Israel. Volte comigo até Êxodo capítulo 12. Deus estava prestes a libertar seu povo da escravidão do Egito, mas estabeleceu um padrão que mudaria toda a história da redenção. Cada família israelita deveria tomar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e sacrificá-lo ao pôr do sol. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas laterais e nas vigas superiores das portas. E quando o anjo da morte passasse pelo Egito naquela noite terrível, ele não tocaria em ninguém que estivesse protegido pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro pascal era uma figura, uma sombra profética do sacrifício que Jesus Cristo faria séculos depois. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, que foi imolado para que o destruidor não tocasse em você. Quando você despreza a vida de um cordeiro, está simbolicamente menosprezando o maior sacrifício já realizado na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, versículo 7, profetizou 700 anos antes de Cristo nascer que ele seria oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Jesus não resistiu. Ele se entregou voluntariamente como aquele cordeiro manso que vai para o sacrifício sem oferecer resistência. Essa mansidão não era fraqueza, era o poder do amor divino se manifestando através da total obediência ao plano de redenção estabelecido antes da fundação do mundo. No livro de Apocalipse, o cordeiro aparece 28 vezes. João viu no meio do trono um cordeiro como se tivesse sido morto. Mesmo na eternidade,
Mesmo reinando em glória, Jesus continua sendo identificado como o Cordeiro que foi sacrificado. As marcas do sacrifício permanecem como memorial eterno do preço que foi pago pela sua salvação. Hebreus capítulo 10 nos ensina que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento nunca poderiam tirar pecados de maneira definitiva. Eram oferecidos repetidamente, ano após ano, como uma sombra dos bens futuros. Mas Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, para sempre. O Cordeiro de Deus pagou o preço completo. Se você é cristão pentecostal que busca avivamento e poder de Deus, compartilhe essa palavra com alguém que precisa conhecer o valor do sangue do Cordeiro. Quando você respeita a vida de um cordeiro, você está honrando simbolicamente o sacrifício que trouxe sua redenção. Você está declarando que entende o preço que foi pago por sua alma. Não é superstição, é reconhecimento espiritual dos padrões que Deus estabeleceu através de sua própria palavra. O terceiro animal que Deus separou como sagrado nas Escrituras possui uma das revelações mais poderosas sobre renovação espiritual que você já ouviu. Prepare seu coração, porque estamos falando da águia, e o que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a forma como você enxerga seu relacionamento com o poder de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31, contém uma das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você percebe a profundidade desta palavra? Deus não escolheu qualquer pássaro para ilustrar a renovação espiritual. Ele escolheu especificamente a águia, e isso não foi por acaso. A águia possui características únicas que refletem atributos divinos. Ela voa mais alto que qualquer outra ave, alcançando altitudes onde as tempestades não conseguem tocá-la. Quando outras aves fogem das tormentas, a águia usa as correntes de ar da própria tempestade para subir ainda mais alto. Isso é exatamente o que acontece quando você coloca sua confiança em Deus. As mesmas adversidades que deveriam te destruir se tornam instrumentos para te elevar a níveis espirituais que você nunca imaginou alcançar. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Deus declara aos israelitas que ele os transportou sobre asas de águias e os trouxe para si mesmo. Você compreende a imagem? Deus está dizendo que ele carrega seu povo da mesma forma que uma águia carrega seus filhotes. A águia-mãe ensina seus filhotes a voar empurrando-os do ninho, mas ela jamais os deixa cair. Ela mergulha sob eles e os carrega de volta nas próprias asas. Essa é a natureza protetora de Deus, operando em sua vida. Salmo 103, versículo 5, declara que Deus satisfaz a tua boca com bens, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. A águia passa por um processo de renovação, onde suas penas antigas caem e novas crescem, restaurando sua força e vitalidade. Espiritualmente, quando você se aproxima de Deus, Ele remove tudo que está velho e desgastado em sua vida e te reveste de nova unção, nova força, novo propósito. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Compara o cuidado de Deus com uma águia que desperta a sua ninhada, que paira sobre os seus filhotes. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Cada vez que você vê uma águia, deveria se lembrar de que Deus está pairando sobre sua vida, pronto para te carregar através de qualquer situação impossível. A águia tem uma visão aguçada que pode enxergar sua presa a quilômetros de distância. Isso representa a visão espiritual que Deus deseja te dar. Quando você honra os símbolos que Ele estabeleceu, quando você respeita os animais que Ele separou como sagrados, você está abrindo seus olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias naturais. Você está se posicionando para receber renovação divina, força sobrenatural e uma perspectiva celestial sobre sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essas revelações vão continuar transformando sua compreensão da palavra. O quarto e último animal que Deus separou como sagrado nas Escrituras carrega o símbolo mais poderoso de realeza,
autoridade e vitória em toda a palavra de Deus. Estamos falando do leão. E quando você descobrir por que Jesus Cristo é chamado de leão da tribo de Judá, você nunca mais olhará para esse animal da mesma forma. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, registra uma das cenas mais dramáticas de toda a Bíblia. João estava chorando porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro selado com 7 selos. Mas um dos anciãos disse a ele: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é o leão conquistador que triunfou sobre a morte, o inferno e o túmulo." Volte comigo até Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10. No leito de morte, o patriarca Jacó profetizou sobre seus 12 filhos. Quando chegou a Judá, ele declarou: "Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence." Essa profecia apontava diretamente para Jesus Cristo, o descendente real da tribo de Judá. O leão representa força, majestade, coragem e autoridade absoluta. Ele é conhecido como o rei dos animais, e isso não é por acaso. Deus estabeleceu o leão como símbolo da realeza divina que seria manifestada através do Messias. Provérbios capítulo 28, versículo 1, declara que o justo é ousado como um leão. Há uma ousadia espiritual que vem de Deus quando você compreende que serve ao leão de Judá. Mas aqui está algo profundo que poucos entendem. Apocalipse, capítulo 5, mostra Jesus como leão e também como cordeiro que foi morto. Versículo 6 diz: "E olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto." Jesus é simultaneamente o leão conquistador e o cordeiro sacrificial. Ele venceu não através da força bruta, mas através do amor sacrificial. Sua vitória como leão veio através de seu sacrifício como cordeiro. Oséias capítulo 11, versículo 10, profetiza que quando o Senhor rugir como um leão, os filhos do ocidente tremerão. O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. É um som que causa terror em todos os outros animais. Espiritualmente, quando Cristo ruge em juízo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quando você mata um leão, você está simbolicamente desprezando a autoridade real de Cristo. Você está menosprezando o poder conquistador do Messias. Você está rejeitando o símbolo que o próprio Deus escolheu para representar a realeza do seu Filho. Deixe o nome de alguém que você quer que oremos nos comentários, porque essa revelação está abrindo dimensões espirituais na sua vida. Esses 4 animais, a pomba, o cordeiro, a águia e o leão, não são apenas criaturas comuns. São memoriais vivos dos atributos de Deus manifestados na terra. São símbolos sagrados que atravessam toda a história da redenção. Quando você os respeita, você está honrando o próprio Deus que os criou e os separou para a sua glória. Agora que você conhece os 4 animais sagrados que Deus separou através de sua palavra, a pomba, o cordeiro, a águia e o leão, precisa entender o que isso significa praticamente para a sua vida espiritual. Porque essa revelação não é apenas conhecimento teológico. É uma chave que abre portas espirituais que estavam fechadas em sua caminhada com Deus. Quando você respeita a pomba, você está declarando que valoriza a presença do Espírito Santo em sua vida. Você está dizendo que não quer entristecer ou apagar o Espírito que habita em você. Efésios capítulo 4, versículo 30, nos adverte: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Cada vez que você age com mansidão e simplicidade, você está honrando o símbolo da pomba que Deus estabeleceu. Quando você reconhece a santidade do Cordeiro, você está proclamando o valor do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Você está confessando que compreende o preço da sua salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, declara que você foi resgatado
não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sua vida inteira deveria ser uma resposta de gratidão ao sacrifício do cordeiro. Quando você honra a águia, você está se posicionando para receber renovação espiritual contínua. Você está declarando que não quer viver na mediocridade espiritual, rastejando quando Deus te chamou para voar. Você foi criado para se elevar acima das circunstâncias, para enxergar com visão profética, para usar as próprias tempestades como correntes de ar que te levam mais perto de Deus. Salmo 103, versículo 5. Promete que Deus satisfaz a tua boca com bens, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. Quando você reverencia o leão, você está reconhecendo a autoridade suprema de Jesus Cristo sobre todas as áreas da sua vida. Você está confessando que Ele não é apenas seu Salvador, mas também seu Senhor e Rei. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O leão de Judá reina, e você foi chamado para viver sob sua autoridade real. Esses animais não devem ser mortos porque representam verdades espirituais eternas que sustentam toda a nossa fé. Destruir esses símbolos é como rasgar páginas da Bíblia. É menosprezar o que Deus estabeleceu como sagrado desde o princípio. Números capítulo 23, versículo 19. Nos lembra que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele estabeleceu permanece para sempre. A criação inteira geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como nos diz Romanos capítulo 8, versículo 19. Os animais fazem parte dessa criação que espera pela restauração completa. Quando você honra o que Deus criou, você está participando do plano de redenção que alcança não apenas a humanidade, mas toda a criação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender essas verdades profundas. Existe uma dimensão espiritual profunda conectada ao respeito que você demonstra por toda a criação de Deus. E quando você compreende verdadeiramente o significado desses 4 animais sagrados, sua vida de oração muda, seu nível de unção aumenta, e você começa a experimentar bênçãos que estavam bloqueadas por falta de entendimento espiritual. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 12, versículo 10, que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Esse versículo não está falando apenas sobre tratar bem seus animais de estimação. Está revelando um princípio espiritual profundo sobre o caráter daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. Quando você demonstra compaixão pelas criaturas que Deus fez, você está refletindo o próprio coração do Criador. Gênesis capítulo 1 nos mostra que depois de criar cada categoria de animais, Deus declarou que era bom. E no versículo 31, depois de completar toda a criação, incluindo os animais, Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se Deus chamou sua criação de muito boa, quem somos nós para desprezá-la? Quem somos nós para tratar com descaso o que Ele fez com suas próprias mãos? Jonas capítulo 4, versículo 11, revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. Quando Jonas ficou irado porque Deus poupou a cidade de Nínive, o Senhor lhe perguntou: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, e também muitos animais? Você percebe? Deus incluiu os animais em sua misericórdia. Ele demonstrou compaixão não apenas pelas pessoas, mas também pelas criaturas que habitavam aquela cidade. Quando você respeita esses 4 animais sagrados, você está se alinhando com o coração compassivo de Deus. Você está demonstrando que entende que tudo foi criado para a sua glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, declara: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Toda a criação existe para glorificar a Deus, incluindo a pomba que simboliza o Espírito Santo, o cordeiro que representa o sacrifício de Cristo, a águia que ilustra a renovação divina e o leão que manifesta a realeza do Messias.
Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos ensina que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso inclui cada animal, cada criatura, cada ser vivo que respira. Quando você honra o que Deus criou, você está honrando o próprio Criador. Quando você despreza o que Ele fez, você está desprezando a obra de suas mãos. A questão não é superstição ou ritual religioso vazio. A questão é discernimento espiritual. É compreender que Deus estabeleceu padrões e símbolos através de sua criação, que apontam para verdades eternas. É reconhecer que tudo na natureza foi desenhado para nos ensinar sobre o caráter divino. Romanos capítulo 1, versículo 20, afirma que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Me conte nos comentários se essa palavra tocou seu coração. Você acabou de receber uma revelação que poucos cristãos no mundo compreendem. Os 4 animais sagrados que Deus separou através de sua palavra não são meras coincidências ou histórias simbólicas vazias. São verdades espirituais que atravessam toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, revelando aspectos fundamentais do caráter de Deus e do plano de redenção. A pomba nos lembra que devemos honrar a presença do Espírito Santo, vivendo em mansidão e pureza. O cordeiro nos aponta para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, cujo sangue nos purificou de todo pecado. A águia nos inspira a buscar renovação contínua, voando acima das circunstâncias e enxergando com visão celestial. E o leão proclama a realeza e autoridade absoluta de Cristo, o Rei dos Reis que venceu a morte e reina eternamente. Salmo 145, versículo 9, declara que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Esse versículo nos revela que a bondade de Deus se estende sobre toda a criação. Quando você entende isso, quando você verdadeiramente compreende que até os animais estão sob o cuidado misericordioso do Criador, sua visão de mundo muda completamente. Essa revelação não é para você guardar apenas para si mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos ensinou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você vive de acordo com esses princípios espirituais, quando você demonstra reverência pela criação de Deus, você está sendo luz neste mundo de trevas. Se essa palavra mexeu com seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando através dessas verdades bíblicas, eu quero te convidar para algo especial. Nossa Escola do Fogo é um programa de 21 dias de imersão espiritual, onde você vai mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios da Palavra de Deus. Você vai receber revelações que vão transformar sua vida de oração, sua intimidade com o Espírito Santo e seu entendimento das Escrituras. O link está na descrição do vídeo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nos exorta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso chamado. Não apenas conhecer a palavra superficialmente, mas manejar bem com precisão e reverência as verdades que Deus nos revelou. Que o Espírito Santo, simbolizado pela pomba, encha sua vida com sua presença. Que o sangue do Cordeiro continue te purificando dia após dia. Que você seja renovado como a águia, recebendo força divina para cada desafio. E que você viva sob a autoridade do Leão de Judá, reconhecendo Cristo como Senhor absoluto sobre todas as áreas da sua vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa revelação com todos que precisam conhecer essas verdades profundas. Deus te abençoe poderosamente.